Bíblias, na carta de Filipenses 3, do 12 ao 21. A carta em qual escreveu Paulo a Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 21. Paulo devemos nos dizer assim: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos este mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa pensamos de outro modo, Deus também vos revelará isto. Mas prossigamos na medida de perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes de nós, porque há muitos sobre os quais vos farei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para sermos semelhante ao corpo de sua glória, pelo seu poder eficaz da sujeitar a si todas as coisas. Amém. Oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Pai, aqui está a tua palavra. Aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, ansiosos estamos, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, que eu diminua, Senhor, todo dia, Senhor, para que tu cresça, que eu suba, para que tu apareças. Fala, Senhor, a tua igreja, aquilo, Senhor, que tu quer falar, aquilo, Senhor, que a tua igreja, Senhor, não quer ouvir, mas aquilo, Senhor, que ela precisa ouvir da tua parte, Senhor. Fala, Senhor, conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de darmos entrada na exposição do texto ao qual acabamos de ler, eu vou estar falando um pouco sobre os capítulos anteriores a qual nós já tivemos nas outras quartas-feiras, para que a partir deste momento nós possamos entender o que Paulo estava falando a Filipenses. Paulo, ele expressa no capítulo 1, expressa gratidão pelo companheirismo dos santos de Filipos. Ele ensina que a oposição que sentiu ao servir ao Senhor, inclusive ao ser preso, havia promovido causa do Evangelho. Ele incentiva os membros da igreja a permanecerem firmes em união ao defender a fé. No capítulo 2, Paulo vai continuar a incentivar os membros da igreja a ser unidos e cita um exemplo de Jesus Cristo, que condescendeu em tornar-se mortal, como exemplo de amor, obediência e humildade. No Filipenses 3, Paulo fala sobre a superioridade da salvação em Jesus Cristo e sobre a alegria como fruto do relacionamento sincero com Deus. Exorta os irmãos a fugirem da paciência a fugir da aparência e compara os cristãos a atletas de alta performance.
O texto ao qual acabamos de ler, Paulo ele vai nos dizer, ele continua nos dizendo no 12, falando: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguir procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. O texto vai ser bem claro, ele vai nos dizer, Paulo ele vai nos dizer que ele ainda não alcançou a perfeição, ainda não alcançou. O Paulo que era apóstolo, o Paulo que era fundador de igreja, o Paulo que era quem as pessoas levavam lenços para passar o seu suor para curar enfermos, o Paulo onde ele passava, a sua sombra curava, ele ainda não estava perfeito, ele ainda tinha algumas coisas para mudar até conseguir a estatura de varão perfeito. E não é diferente na minha e na sua vida. Nós estamos em obra, as nossas vidas estão em obra. Nós estamos em construção todos os dias. A nossa vida, ela é um canteiro de obra imenso, a qual Deus trabalha em nossas vidas com o Espírito Santo todos os dias, a qual todos os dias precisamos buscar a santificação, a qual todos os dias precisamos buscar ao Senhor e buscar ter um relacionamento com Ele. Mas muitas pessoas podem dizer: pastor, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Pastor, mas eu li a Bíblia tantas vezes, já li a Bíblia várias vezes, já fiz isso, já fiz aquilo, já preguei muitas vezes, já fui em muitos lugares. Mas o que eu digo hoje para você é que a refeição que você comeu ontem, ela não te sustenta hoje. O que você fez ontem não vale para o hoje. O que você fez no passado não vale para o agora. O que você fez naquele momento, naquele tempo, ou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, ela não vale para agora. Isso tanto de coisas boas como de coisas ruins na nossa vida. Muitas das vezes em nossas vidas nós vivemos no passado, vivemos presos a um sentimento, vivemos presos a algo que nos afligiu ou algo que fizemos. Talvez você está no seu lugar aí falando: pastor, o senhor está falando isso, mas você não sabe quem eu fui, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o sentimento que eu tenho dentro de mim, que me corrói todos os dias, pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas Paulo, ele foi um perseguidor da igreja do Senhor, e hoje ele anunciava as boas novas de Jesus. Ele foi alguém que perseguiu. Se tem alguém que sabe e conhece que o sentimento que está dentro de você é Jesus e Paulo, porque ele também tinha esse mesmo sentimento. Ele também pensava nas coisas que ele fez ou deixou de fazer, porque Paulo, por amor à palavra, ele persegue os seguidores de Jesus. Por amor à palavra do Senhor, ele mata, ele persegue, e ele leva à prisão, e ele leva à cárcere, e ele leva à morte muitas pessoas, pelo amor de Deus. Mas ele nos ensina que devemos seguir em frente. Paulo nos ensina, e você pode estar se perguntando e pensando: pastor, mas não é fácil assim. Não é fácil, não vai ser fácil. Mas Paulo ele nos ensina que devemos olhar em direção ao alvo. Paulo nos ensina que não importa o que aconteceu, não importa quem você foi, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o que aconteceu no passado, não importa o que aconteceu há 1 hora atrás, não importa o que aconteceu há 10 minutos, há 5 minutos, há 1 minuto atrás. O que importa é que devemos olhar em direção ao alvo. O carro ele tem um para-brisa, para quem dirige, ele tem um para-brisa muito grande, ele tem um retrovisor pequenininho, porque o que está atrás, o passado, não é sinal de locomoção, é sinal de referência. O que você passou em sua vida no passado vai trazer como referência para a sua vida de como você deve fazer diferente.
ou de como você deve agir. O passado, ele é referência, mas ele não é direção. Mas muitas pessoas estão presas aos seus passados, estão presas às suas dores, estão presas às suas dificuldades ou que fizeram, deixaram de fazer. Talvez você sofreu muito bullying na escola, você sofreu muita dificuldade. Seus pais falaram para você que você não ia ser ninguém, seu pai falou que você não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Talvez você enfrentou muitas dificuldades dentro da família, dentro do lar, porque a palavra de Deus, quando diz ama o seu inimigo, vai nos dizer sobre amar aqueles que estão dentro de casa, porque só nos fere quando nós amamos. Porque se alguém passar na rua ali e te xingar e falar alguma coisa para você, aquilo não vai te ferir, não vai te trazer mágoa para frente, mas só vai te trazer mágoa para a sua vida quando você tem um sentimento com uma pessoa. Aquilo só vai te trazer mágoa, só vai te trazer um rancor, só vai te trazer algo ruim para a sua vida quando você tem um sentimento e você confiava naquela pessoa. Só dói quando você confia, só dói quando você acredita, só dói e só vive doendo porque você confiou, porque você acreditou. Mas o Paulo vai nos ensinar e vai nos dizer que nós devemos olhar em direção ao alvo. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar, nós vamos cair, mas devemos ter maturidade, devemos buscar o Senhor, devemos olhar em direção ao alvo, devemos olhar em direção ao para-brisa, olhar para frente, porque se dirigirmos na estrada, olhando para trás, nós vamos acabar acontecendo um acidente. Por isso que nossas vidas estão do jeito que estão. Muitas das vezes vivemos as nossas vidas olhando para o retrovisor e não olhamos para o para-brisa. Vivemos a nossa caminhada olhando para trás, olhando para o que fomos, para o que aconteceu e para as coisas que aconteceram em nossas vidas e não deixamos e não desapegamos do passado. Não desapegamos das coisas que passaram. Estamos agarrados a um sentimento, estamos agarrados a algo que aconteceu em nossas vidas, algo que nós fizemos, algo que aconteceu em nossa caminhada, e não conseguimos seguir a nossa vida em frente, não conseguimos seguir em paz, olhar para Cristo e seguir. Mas Cristo levou sobre si todas as nossas transgressões, Cristo levou sobre si todas as nossas dificuldades, aquilo que o inimigo tem te acusado, tem falado na sua mente sobre os seus problemas, sobre o que aconteceu na sua vida, Cristo levou sobre si. Eis que fez nova todas as coisas. O Senhor te fez novo. O Senhor te fez nova. Pare de sofrer. Pare de ficar remoendo o que não é para ser remoído. Pare de ficar olhando para o que não é para ser olhado. Pare de ficar alimentando o que não é para ser alimentado na sua vida. Talvez você pode estar se perguntando e falando, pastor, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Mas, a partir do momento que você olha, você tem seus olhos fitos no Senhor, fitados naquele que te prometeu, naquele que te chamou, naquele que te prometeu uma boa obra, Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Os pensamentos virão à sua mente, os pensamentos virão na sua cabeça, mas o que importa é o que você dará a partir daquele momento. A partir do momento que as coisas vêm na sua mente, vai depender da sua atitude com aquilo. Porque o pecado também vem na nossa mente. O pecado vem na nossa mente para que nós venhamos a errar. Mas as nossas atitudes em relação àquele pensamento é que vai demonstrar quem somos nós. É que vai demonstrar quem somos nós e o que nós queremos das nossas vidas. Paulo nos ensina a deixar as coisas velhas para trás. Paulo nos ensina a deixar todas as coisas por amor de Jesus. Paulo nos ensina a prosseguir adiante, seguindo a Cristo, buscando ao Senhor. Paulo nos ensina que o relacionamento que você tinha antes não é o relacionamento que você tem hoje, mas que você precisa ter hoje. Paulo nos ensina que é diariamente. O buscar ao Senhor é diariamente. O estar com o Senhor é diariamente. O buscar e o entregar a sua vida ao Senhor
para que Ele mude a sua vida, para que Ele continue a boa obra na sua vida, é diariamente. Mas nós achamos que uma vez eu fiz e acabou, vou deixar. Todos os dias precisamos buscar ao Senhor. Todos os dias precisamos nos ligar ao Senhor. Todos os dias precisamos estar conectados ao Senhor. Todos os dias temos que estar vidrados no Senhor. As tempestades virão, as dificuldades da vida virão. O mar se levantará contra a nossa vida. Mas o mais importante é quem estará nas dificuldades conosco. O mais importante em nossas vidas, o Senhor, Ele morreu, ressuscitou e foi nos preparar morada, mas não nos deixou órfãos. Nos mandou o Espírito Santo do próprio Deus para estar conosco. A Bíblia também vai nos dizer que nós não sabemos nem orar da forma que convém, mas o Espírito do próprio Deus é que intercede ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho. Por mais que você ache que não tem ninguém ao seu lado, por mais que você ache que a sua vida não tem mais jeito, que não tem mais solução para o seu problema, que não tem mais solução para a sua dificuldade, ou para o que você tem passado, ou para quem você foi, ou para quem você é, Jesus é a solução. Jesus, Ele é o único caminho. Jesus, Ele é a solução e Ele é o único caminho. O Espírito do próprio Deus habita na minha e na sua vida. Você não anda mais sozinho. Você não sai por essas portas, ou não vai para a sua casa, ou não vai para qualquer lugar mais sozinho. Porque o Senhor está com você. Você é templo do Espírito Santo do Senhor. O Senhor, Ele habita contigo. Ele está contigo todos os dias da sua vida. Mas Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer permanecer, Ele andar com você, Ele falar com você. O Espírito Santo do Senhor, Ele quer agir na sua vida. As dificuldades virão, os mares se levantarão, mas o Espírito do Senhor estará com você naquelas dificuldades. O Espírito do Senhor estará com você naquele problema, naquela dificuldade. A palavra de Deus vai nos dizer: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas a qual não sabes. Clame ao Senhor e Ele te ouvirá e te responderá. Quando você estiver passando por dificuldades, quando você estiver lembrando de quem você foi, das coisas que aconteceram na sua vida, das coisas que fizeram com você, clame ao Senhor e Ele irá te responder. E Ele irá olhar para você. O Senhor, Ele não quer que você somente o busque nas dificuldades. O Senhor, Ele não quer que você somente o busque nos problemas. O Senhor, Ele não quer que você só busque Ele quando o mar se levanta contra a sua vida. O Senhor quer que você ande com Ele todos os dias. Assim como Paulo considerou todas as coisas como perda por causa da palavra do Senhor Jesus, nós devemos fazer igualmente. Devemos buscar o Senhor todos os dias. Não importa se estamos felizes ou tristes, não importa se estamos com problemas ou na bonança, não importa o que aconteça, que possamos buscar ao Senhor todos os dias, que possamos todos os dias nos encontrar com o Senhor, falar com o Senhor, estar com o Senhor. Porque muitas pessoas acham: pastor, muitas vezes eu vou na casa dos irmãos almoçar ou fazer alguma coisa, eu falo: olha, irmãos, eu preciso ir para poder preparar o sermão para estudar. E as pessoas falam assim: poxa, e as pessoas devem pensar: mas o pastor já sabe tudo, já conhece a Bíblia toda, já leu a Bíblia várias vezes. Sim, mas é necessário buscar todos os dias, porque o que aconteceu ontem não serve para hoje. O meu passado, o que aconteceu no passado não serve para o agora. Eu preciso todos os dias estar conectado com o Senhor. Eu preciso todos os dias estar buscando ao Senhor. Eu preciso todos os dias estar lendo a palavra do Senhor, para que Ele fale comigo, para que eu ouça a sua voz e para que eu siga na direção dEle. Nós devemos buscar o Senhor e olhar para o Senhor.
Não importa o que está acontecendo ao nosso lado, não importa o que aconteça do lado direito, do lado esquerdo, que aconteça atrás da gente, nós devemos olhar em direção ao alvo. Paulo ele vai nos ensinar no versículo 2 que devemos caminhar em direção ao alvo, para que possamos alcançar aquilo que para também fui alcançado por Jesus. No versículo 3 ele vai nos dizer: irmãos, não pensa que eu mesmo já tenho alcançado, mas faço o seguinte: esqueço das coisas que fizeram para trás e avanço para os que estão adiante. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes nos apegamos e não queremos largar, mas deixe o passado para trás, deixe o que aconteceu para trás, se perdoe e perdoe quem lhe feriu, se perdoe e perdoe quem feriu e quem trouxe a mágoa na sua vida. Devemos perdoar e devemos nos perdoar, porque muitas das vezes nós até fizemos algo contra pessoas, ou muitas das vezes permitimos que as pessoas fizessem algo conosco, e muitas das vezes em nossas vidas não nos perdoamos por algo que deixamos ou que fizemos. Que possamos verdadeiramente nessa noite buscar ao Senhor e deixar as coisas para trás, que possamos aprender como Paulo, que de perseguidor para proclamador da palavra do Senhor, que foi de perseguidor a proclamador e levou muitas pessoas ao arrependimento para se encontrar com o Senhor. Paulo, ele é um exemplo de vida e ele nos ensina todos os dias que devemos olhar para Cristo. A Bíblia não nos fala sobre o espinho na carne de Paulo, mas eu creio que um dos espinhos na carne de Paulo era sobre o seu passado, sobre o que ele fez. E nas nossas vidas não é diferente. Às vezes, o que sofremos, o que aconteceu no nosso passado, se torna um espinho na nossa carne. E nós todos os dias lembramos e recordamos o que aconteceu. Todos os dias nós recordamos e fazemos um retrocesso e pensamos no que aconteceu em nossas vidas. Mas Paulo ele vai nos dizer, ele ainda não estava pronto, ele ainda não era pronto, apesar de muitas pessoas olharem para ele e o ver pronto, e ver como exemplo, mas ele ainda não tinha alcançado a estatura de varão perfeito. E ele nos ensina a olhar para Cristo, olhar em direção ao alvo, buscar sermos igual ao Senhor. O Senhor ele quer de qual forma que nós sejamos igual a Ele, que possamos nos achar nele e sermos igual a Ele. O Senhor ele quer que você venha buscar e estar conectado a Ele todos os dias, para que as pessoas possam olhar para você e possam ver Cristo. Talvez você hoje não consiga ver em sua vida a perfeição, não consiga ver em sua vida que você esteja pronto, mas o Senhor já consegue contemplar lá na frente quem você será. O Senhor ele consegue olhar para mim, para a sua vida e ver até onde Ele quer te levar. Mas é necessário entregar as nossas vidas a Ele, pararmos de lutar. Muitas das vezes precisamos nos entregar para que o Senhor faça em nossas vidas. A pessoa quando está se afogando na praia, na piscina, onde quer que seja, e o salva-vidas chega para salvar aquela pessoa, ela tem que esperar que aquela pessoa pare de se debater, para que ela consiga levar ela até a praia. Mas muitas das vezes nós não deixamos o Senhor agir nas nossas vidas, porque não paramos de nos debater. Não paramos de nos debater, não paramos de querer fazer, de querer agir, de querer fazer da nossa forma, do nosso jeito, e não deixamos o Senhor agir.
não entregamos na mão verdadeiramente do Senhor, não verdadeiramente descansamos no Senhor. Nós queremos nos debater e nos debater até morrermos afogados, mas não deixamos o Senhor salvar a nossa vida, não deixamos o Senhor chegar até nós e nos levar até a beira. Queremos nos debater sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas angústias, sobre as nossas tristezas, mas não deixamos o Senhor nos resgatar e nos levar até a praia. Nos debatemos todos os dias e todos os dias lutamos como quem dá soco no ar, sem ter efeito nenhum. Mas o Senhor quer nos resgatar e quer nos levar até a praia. O Senhor quer nos tirar do afogamento e quer salvar a minha e a sua vida. O Senhor, Ele quer transformar a minha e a sua vida de tal maneira que não possa se achar mais eu e nem mais Ele. Que eu e o Senhor possamos ser uma só pessoa, vocês e o Senhor possam ser uma só pessoa. O Senhor, Ele quer que você o busque verdadeiramente, e que você o tema, e que você queira estar com Ele, e esqueça o que se passou. Só o Senhor pode todas as coisas, só Ele pode mudar a sua vida, só Ele pode mudar a sua história, só Ele pode fazer esquecer aquilo que você não consegue, que às vezes você fala que é inesquecível, mas o Senhor, Ele pode realizar na sua vida. O Senhor, Ele pode fazer e mudar a sua história. O Senhor, Ele pode e Ele quer fazer maravilhas na sua casa, maravilhas na sua vida, maravilhas no seu trabalho. O Senhor quer transformar o seu viver, o Senhor quer transformar a sua vida, mas precisamos esquecer das coisas que se passaram, esquecer das coisas que estão lá atrás, esquecer das nossas dificuldades, pedir perdão ao Senhor pelas nossas transgressões e seguir em frente, olhando para o alvo que é Cristo. Paulo vai continuar nos dizendo no 14: prossiga para o alvo, pelo prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, porque o Senhor tem um melhor para te dar lá na frente. Prossiga para o alvo, porque tem coisa melhor para acontecer na minha e na sua vida. Prossiga para o alvo, porque o Senhor irá te premiar com a morada celestial. Prossiga para o alvo, porque o Senhor te sustentará. Paulo continua nos dizendo: por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensamos de outro modo, Deus também nos revelará isto. Que possamos prosseguir em buscar o Senhor todos os dias. Que possamos perseguir a Cristo e seguir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que possamos deixar e seguir em frente, abrir mão, mas não queremos abrir mão, não queremos perder, ou não queremos largar, mas o Senhor te chama nesta noite: deixe ir, deixe para trás o que tem te impedido de prosseguir, de seguir em frente. Deixe para trás o que tem te impedido de caminhar e de seguir em direção ao alvo. O Senhor te pede nesta noite: deixe para trás aquilo que tem te impedido de olhar em direção ao alvo e de seguir o Senhor. Deixe para trás, siga o Senhor, siga olhando para Cristo, siga olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé.
Siga para aquele quem te chamou e quem te chamou pelo nome. Siga em direção ao alvo. Paulo continua nos dizendo: por isso, todos os que somos aperfeiçoados temos este modo de pensar, mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Prosseguimos na medida da perfeição que já atingimos, na medida das coisas que já aconteceram em nossas vidas. Porque você vê uma criança pequenininha, recém-nascida, caindo e tentando levantar e tentando andar, é bonitinho. Até 1 ano, 2 anos é bonitinho. Agora você vê um marmanjo de 25 anos, como uma criança, caindo todos os dias. Não é mais bonito. A maturidade da fé, ela vem com o tempo. Mas, às vezes, nós já estamos bastante tempo, mas ainda não somos maduros na fé. Às vezes, temos 25 anos, temos 10 anos, temos 30 anos, temos 50 anos, temos 100 anos de evangelho, mas ainda não amadurecemos e ainda não demonstramos a perfeição que aconteceu em nossas vidas. Porque, às vezes, nós estamos bastante tempo na casa, estamos bastante tempo buscando ao Senhor, mas não demonstramos ser maduros na fé. Porque Cristo te chamou para a maturidade, para que você possa ajudar o seu irmão. Cristo te chamou para a maturidade para que você possa crescer e possa avançar, para que você possa dar para o seu irmão. Mas às vezes temos bastante tempo, mas parecemos que somos novos convertidos. Temos bastante tempo dentro da igreja, mas parecemos que não amadurecemos ainda, que não crescemos, que não temos a fé aperfeiçoada, que não temos o verdadeiro encontro. O Senhor, Ele te chama para a maturidade, para que você seja maduro conforme a perfeição. Ele vai nos dizer a medida da perfeição que já atingimos, que possamos demonstrar a maturidade que já possuímos. E eu quero te esclarecer algo. Talvez você fique pensando na sua mente: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. E eu quero te dizer nesta noite: sozinho não podemos chegar a lugar nenhum. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Nós não fomos feitos para adorar o Senhor sozinho. Nós não fomos feitos para buscar o Senhor e para tratar os problemas da nossa vida sozinho. Nós fomos chamados para correr em bando, para estar juntos. Nós fomos chamados para caminhar juntos, para olhar para os irmãos. Por isso que Paulo vai nos dizer, aqui no 17, olha, irmãos, serem meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Você não foi feito para andar sozinho. Você não foi feito para estar sozinho. Você não foi feito para caminhar sozinho. O Senhor te chamou para estar junto com o seu irmão, para que se um cair, o outro levanta. Não é bom que ande só, mas sim que estejam dois, para que se um cair, o outro levanta. Você não foi chamado para enfrentar a dificuldade que você tem enfrentado sozinho. Você não foi chamado, não foi feito para passar pela dificuldade ou pelo problema que você tem passado sozinho.
Busque ao Senhor e busque aquele a qual você olhe e você ache que verdadeiramente é um exemplo de vida, como Paulo está dizendo. Irmãos, sede meus imitadores e preste atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós, que possamos caminhar juntos, que possamos caminhar coesos, que não possamos ser somente, que não possamos ser solitários, mas que possamos ser pessoas que andam em comunhão um com o outro, para que o seu irmão possa se apoiar quando precisar na sua dificuldade. Por isso que o Senhor nos chama à maturidade, para que quando nosso irmão precise, nós estaremos do lado, para apoiar, para levar e para caminhar juntos. O Senhor nos chama para ser exemplos da sua palavra. O Senhor nos chama para ser exemplos do teu nome. O Senhor nos chama para ser exemplo de vida. O Senhor não nos chama somente para sermos exemplos da palavra dele, mas nos chama para sermos exemplos de vida. O Senhor tem te chamado para ser exemplo de vida. Por isso devemos buscar o Senhor todos os dias, para que possamos amadurecer no Senhor, para que possamos verdadeiramente ser exemplos para pessoas que carecem do amor do Senhor, do amor de Cristo. Paulo ele continua nos falando no 18, porque há muitos sobre quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o próprio estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonha. Eles se preocupam só com as suas coisas terrenas. Pessoas que só se preocupam com o seu próprio crescimento. Pessoas que só se preocupam com o seu próprio umbigo, com o seu próprio estômago, com suas próprias vontades. Pessoas que se preocupam só consigo, mas não se preocupam com aqueles que carecem, que precisam. Pessoas que verdadeiramente só se preocupam com as suas vontades, com aquilo que você está passando, com as suas dores. Mas existem muitas pessoas com dores maiores com a que você tem. Existem muitas pessoas que têm dores maiores do que você acha que a sua é. Existem muitas pessoas passando por mais problemas ou mais coisas que você acha que às vezes não tem mais saída. Existem pessoas hoje que se encontram no hospital, no leito de hospital, vegetando, precisando do oxigênio. Existem pessoas que estão hoje, como o seu Afonso, no leito, precisando de alguém para lhe dar comida, para lhe dar banho. E nós reclamamos muitas das vezes da nossa vida. Reclamamos que nossa cruz está pesada demais. Reclamamos que está difícil demais para carregar. Reclamamos que é muito difícil a vida que eu tenho vivido. Quantas pessoas se encontram com câncer, estão na fase terminal, perdendo seus cabelos, sua vida, e vivendo com uma dor horrível interna na sua vida, e nós achamos que as nossas dificuldades são maiores, nós achamos que os nossos problemas são grandes demais, nós achamos que o que passamos, as dificuldades que enfrentamos, é grande demais. Pare de olhar para si e olhe para o seu irmão. Pare de olhar para o seu próprio estômago. Pare de olhar para as suas próprias dificuldades. Pare de olhar para a sua própria ganância. E olhe para aqueles que precisam. Pare de ser egoísta, achar que você é o único que sofre.
Para de achar que você é o único que tem problema, que todas as coisas acontecem com você, que é só com você. Para de achar que é tudo com você, que eu fui feito para sofrer, eu nasci para sofrer, eu nasci para que minha vida fosse desse jeito. Para de ter síndrome de Daniela, de Gabriela. Para de achar que tudo acontece com você, que tudo é porque você. Pare de olhar para dentro de você. Olhe para aqueles que precisam, que carecem. Talvez existem pessoas passando por dificuldades maiores que as suas, mas encontraram fé para caminhar, para seguir em frente. Existem pessoas que hoje estão no leito do hospital, mas estão com fé e creem que o Senhor voltará para te buscar. Eu fui ontem na casa do irmão Afonso, eu estava conversando com ele falava comigo, e eu perguntava para ele, falava: Senhor Afonso, você acredita no Senhor? Você acredita que o Senhor voltará para te buscar? E ele falou: amém, eu creio. E nós temos tudo. Temos tudo em nossas vidas, temos vida. E não vivemos uma vida íntegra ao Senhor. Não vivemos buscando ao Senhor. E eu conversando com ele, eu falei: Senhor Afonso, você gosta de alguma música? E comecei a cantar para ele os hinos do cantor cristão. E ele falou que ele gostava do hino Grandioso És Tu. E eu comecei a cantar para ele, ele se alegrou, ele sorriu. E a gente vê como a nossa vida, nós somos ricos. Como nós somos ricos. Um homem que se encontra no leito, na cama, que não pode levantar, que precisa de alguém para se alimentar, para te dar banho, para fazer as suas necessidades, que se alegra no Senhor ainda. E nós estamos olhando para os nossos problemas. Nós estamos olhando para as nossas dificuldades e achamos que é grande demais. Achamos que tudo vai acabar, que não tem mais jeito. O Senhor tem jeito para todas as coisas. O Senhor tem resposta para todas as perguntas. O Senhor, Ele tem solução para todos os problemas. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Mas precisamos manter acesa a chama. Precisamos manter acesa a chama do Senhor. Olhar para o Senhor. Olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. O Senhor não nos chama para olhar para as dificuldades. O Senhor não nos chama para olhar para a tempestade. O Senhor, Ele nos chama para olhar para Ele. O Senhor nos chama para esquecer as coisas e olhar para Ele. E olhar para o Senhor. O texto vai continuar no 20. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para sermos semelhantes ao corpo de sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Nós não somos deste mundo. A nossa pátria é celestial. Nós aguardamos o Salvador, e não é qualquer Salvador, é aquele que foi morto e ao terceiro dia reviveu e ressuscitou, está ao lado, à destra do Pai. Aquele que é o advogado, o justo juiz, aquele que intercede as nossas causas perante o Pai, aquele que é o único caminho, a verdade e a vida, aquele que nos comprou e nos pagou com preço de sangue, derramou seu sangue carmesim na cruz do Calvário para que tivéssemos vida,
e a tivéssemos em abundância. O Senhor nos chama para olharmos para Ele, para olhar para o que tem, para o que Ele quer nos dar. Que possamos olhar para o Senhor todos os dias da nossa vida, que possamos verdadeiramente olhar no alvo, que é Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor nos chama a ter intimidade com Ele. O Senhor nos chama a não andarmos mais sozinhos. O Senhor nos chama a andar em direção ao alvo. E o Senhor nos chama a deixar tudo que passou para trás. O Senhor está aqui nesta noite. Ele está nos chamando a olhar e andar em direção a Ele, a buscar a sua face todos os dias, a ajudarmos uns aos outros, que possamos verdadeiramente buscar ao Senhor, que possamos verdadeiramente nos ligar ao Senhor todos os dias. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós glorificamos